Hi everyone! Oi pessoal! Estou aqui mais uma vez apresentando mais um episódio do LOL Watch de hoje. Vamos falar sobre o visto de investidor, o famoso EB5. Meu nome é Liliane Cordeiro e eu sou assistente jurídica aqui na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, contencioso de contratos governamentais e direito de imigração com sede aqui em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Bom, hoje nós vamos saber sobre esse visto, a sua história, o seu processo de candidatura, os procedimentos e tempo de processamento, suas vantagens para o investidor estrangeiro, né, em vir morar nos Estados Unidos e conseguir desenvolver o seu negócio, trazer sua família e conseguir o green card. Tudo isso através de perguntas que eu fiz para o advogado e ele respondeu todas as mais importantes. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o advogado foi: advogado, você poderia dar um breve histórico e uma descrição do que seria o visto investidor EB5? Bom, e ele respondeu o seguinte: o visto de investidor EB5 é o quinto visto preferencial baseado em emprego promulgado pela Lei de Imigração dos Estados Unidos de 1990. O objetivo da Lei de 1990 foi estimular o crescimento econômico dos Estados Unidos. O objetivo da lei promulgada de 1990 foi justamente estimular o crescimento econômico dos Estados Unidos, promovendo e proporcionando que investidores estrangeiros venham, invistam na economia americana, tragam suas famílias e possam morar nos Estados Unidos. O visto EB5 é destinado a estrangeiros ricos qualificados que buscam obter uma residência legal permanente nos Estados Unidos, investir em uma nova empresa comercial com fins lucrativos que beneficiará a economia dos Estados Unidos e criará pelo menos 10 empregos de tempo integral nos Estados Unidos por investidor. Esse programa é atualmente gerido e administrado pela imigração, pela USCIS. E o investimento de capital exigido para o investidor EB5 é atualmente de 1,8 milhões de dólares. Mas esse capital pode ser reduzido para 900 mil dólares se o investimento for feito em uma área de comunidade rural ou área de alto índice de desemprego aqui nos Estados Unidos. Então, eu perguntei para o advogado quais as qualificações para obter o visto EB5 e se houve alguma mudança significativa nessa qualificação desde que o Congresso promulgou o Estatuto. E o advogado respondeu sim, absolutamente, existem muitos critérios e rígidos que o investidor estrangeiro deve cumprir. Um deles é o que constitui investimento de risco, o que constitui uma empresa comercial com fins lucrativos, o que constitui um emprego de funcionários em tempo integral, o que constitui investimento de capital para começar e o que constitui um investimento de capital mínimo necessário. E, durante todos esses anos, houve muitas mudanças nesse instituto. Mas quais foram essas mudanças? Eu perguntei para o advogado. Quero dizer, quando essas mudanças ocorreram, quais foram as mudanças no visto EB5 e que impacto essas mudanças tiveram no programa do visto EB5. A primeira grande mudança que o advogado respondeu foi justamente em 21 de novembro de 2019. O programa EB5 passou por sua primeira grande mudança desde o início do programa em 1990. Em julho de 2019, o Departamento de Segurança Interna publicou diversas mudanças no programa do visto de investidor EB5. Esses novos regulamentos aumentaram o valor mínimo do investimento, que era antes 1,5 milhões de dólares para 1,8 milhões de dólares. E para aquelas zonas que eu te falei, de alto índice de desemprego, ou zona rural, de 500 mil dólares para 900 mil dólares. Além disso, os regulamentos mudaram a autoridade de designação do TEA, que são as áreas de alto índice de desemprego e comunidade rural,
E também todo o processo de tomada de decisão, de concessão ou não desses vistos, passou tudo para a imigração. O objetivo do Congresso em realizar essas mudanças, foi justamente estimular a economia, aumentando os índices de emprego nos Estados Unidos através desses vistos de investidores. Então, eu perguntei para o advogado o que constitui empresa comercial com fins lucrativos. E ele respondeu que o termo empresa comercial com fins lucrativos, segundo o estatuto, significa qualquer empresa comercial com fins lucrativos legais. O negócio não pode ser um hobby ou uma empresa sem fins lucrativos de qualquer tipo. O objetivo da empresa deve ser ganhar dinheiro. A legalidade da empresa será determinada pela lei federal e não meramente pela lei estadual ou local. Por exemplo, alguns tipos de atividades comerciais podem ser legais em um estado e ilegais segundo a lei federal. Por exemplo, uma empresa comercial de maconha com fins lucrativos, que é uma empresa comercial legal em alguns estados nos Estados Unidos, é ilegal sob a lei federal. E o que é emprego em tempo integral? Conforme definido no Estatuto do Visto EB-5, significa que é um emprego pela empresa de trabalhadores dos Estados Unidos que são cidadãos dos Estados Unidos, ou titulares de green card ou trabalhadores de outra forma autorizados a trabalhar nos Estados Unidos. Lembrando que os trabalhadores não podem ser membros da família do investidor estrangeiro ou qualquer outra relação com o investidor estrangeiro. Os trabalhadores devem trabalhar pelo menos 35 horas semanais para serem considerados empregados em tempo integral. E quanto ao investimento de risco e investimento de capital? O advogado respondeu que o investidor estrangeiro deve fazer um investimento de capital no valor mínimo exigido pela imigração. A imigração implementou regras que definem o investimento de capital como a contribuição de dinheiro, planta, ativo mobilizado, inventário, ações, títulos e outros títulos de propriedade do investidor, propriedade pessoal, tangível e dívida em risco para o investidor estrangeiro. Isso tudo é o que se entende por investimento de capital de risco. Bens intangíveis, como patentes, marcas registradas, conhecimento e know-how, não são considerados bens de capitais para fins de investimento no visto EB-5. E, por fim, o investimento mínimo de capital exigido. No visto EB-5, os novos regulamentos trouxeram um aumento do valor mínimo de investimento de 1,5 milhões de dólares para 1,8 milhões de dólares e 500 mil dólares para 900 mil dólares em áreas que têm alto índice de desemprego nos Estados Unidos e áreas de comunidade rural. Isso significa que cada investidor estrangeiro deve fazer um investimento mínimo de capital de risco nessas quantias mínimas que o advogado mencionou na nova empresa nos Estados Unidos e que gere 10 empregos para se qualificar para o visto EB-5. Eu perguntei ao advogado se o investidor estrangeiro pode assinar uma carta de intenção para contribuir com o investimento de capital mínimo exigido, condicionado à apreciação do pedido do EB-5. Afinal, a imigração pode não aprovar a aplicação. E o advogado respondeu que, como ele mencionou antes, o estatuto exige que o investidor estrangeiro invista capital de risco na nova empresa. Mas o investidor deve ir além de uma mera expressão de intenção de investir o capital estrangeiro. É necessário o comprometimento real do capital. Por exemplo, deve ser enviado à imigração um indício real de que o investidor estrangeiro depositou dinheiro em uma conta bancária controlada exclusivamente pela empresa. O investidor estrangeiro também poderia demonstrar esse compromisso real de capital para a imigração com um novo negócio por meio de transferência de títulos de ativos para o uso exclusivo do negócio. A ideia é que o comprometimento do capital com a nova empresa deve ser legalmente exigível e estar na propriedade e no controle da empresa ou por um administrador com instruções para entregar o dinheiro à empresa. Mas e se a imigração negar a petição do visto EB-5?
O investidor estrangeiro pode insistir no retorno do capital investido se essa petição do EB5 for negada? Essa pergunta eu fiz para o advogado e ele respondeu. O advogado mencionou que o capital poderia ser colocado nas mãos de um administrador. Se essa abordagem for usada, o administrador deve ser um banco ou alguma forma de instituição financeira que não tenha relação nenhuma com as partes da transação. Os termos e condições desse relacionamento seriam regidos por um contrato de caução que as partes celebrariam. As partes do acordo de custódia podem concordar em devolver em parte ou todo o capital comprometido no caso de a petição do EB5 for negada pela imigração. E minha última pergunta para o advogado foi: como o investidor estrangeiro realmente solicita um visto EB5? E o advogado respondeu que o investidor estrangeiro registra o formulário I-526 na imigração para solicitar a classificação na 5ª categoria de preferência baseada em emprego. Atualmente, o formulário I-526 está arquivado na imigração com sede em Dallas, Texas, independentemente da localização real do novo empreendimento comercial. A imigração, de tempos em tempos, muda o local real de arquivamento, dependendo da carga de trabalho e outros fatores administrativos. Bom, pessoal, essas foram algumas perguntas e respostas do nosso advogado especialista em direito de imigração sobre o visto de investidor EB5. Se você quiser saber e ouvir mais sobre o visto EB5 ou outros vistos de imigração, pode acessar o nosso site em www.cjacksonlaw.com. Lá nós temos diversos blogs, podcasts em que nós discutimos sobre esses assuntos e também assuntos ligados a tributário e contratos governamentais. Para quaisquer dúvidas, pode ligar para os nossos números. Temos a linha em inglês, em espanhol e também em português. Ou entre no nosso site, manda e-mail para a gente que a gente marca uma consulta inicial com você e dá entrada no seu visto EB5 e consegue a sua residência permanente legal aqui nos Estados Unidos através do visto EB5 investidor. Então, até a próxima!